Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus, começo a gemer, medito, o meu espírito desfalece. Não me deixa pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso nem falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 77 nos fala sobre o Deus que atende às nossas orações, o Deus que nos atende. Nós não devemos buscar a Deus somente pelas respostas, nós devemos buscar a Deus para ter intimidade, para conhecê-lo, para ter relacionamento com Ele, porque Deus, antes de ser aquele que responde, Deus é o nosso Pai, a quem amamos. Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o nosso Criador, Deus é tudo que nós temos, nós viemos dele, para ele voltaremos e nele estamos. Então devemos buscar a Deus para desejar conhecê-lo, amá-lo, desfrutar da sua presença. Porém também a Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor, eles devem crer que Ele existe e que Ele se torna recompensador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11. Ele responde orações. Então o Salmo 77, mais um salmo escrito por Asaf, esse líder de louvor, instituído ali nos tempos também de Davi, ele fala sobre o Deus que atende oração, o Deus que nos ouve. E aí, primeira pergunta é: quando nós devemos buscar a Deus? Em que momento? Primeiro, nós devemos buscar a Deus na nossa angústia. Olha o versículo 2. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Tem pessoas que elas estão afastadas do Senhor e elas começam a passar por momentos difíceis e elas falam: não vou buscar a Deus porque eu estou num momento difícil. Isso é muito comum. Todos nós passamos por isso em algum momento. Eu estava afastado, agora que eu estou com problemas, com problemas graves, eu não vou buscar a Deus. Mas o salmista diz: eu vou buscar a Deus no dia da minha angústia. Se você está passando um momento muito difícil, esteja você andando ou não com o Senhor, toda angústia, toda situação de dor, de dificuldade, é uma oportunidade de nós nos aproximarmos mais do Senhor, porque nas nossas dores, nós conhecemos mais ainda a nossa fragilidade, nós percebemos a nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Então Deus muitas vezes, através do nosso sofrimento, Ele quer nos aproximar dEle. Não que Deus envie sofrimento, ou que Deus queira que a gente sofra para buscá-lo. No mundo nós teremos aflições, Jesus já declarou isso, mas o momento de angústia é momento de buscar mais a Deus ainda.
Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que ele buscava com mais força ainda, porque a alma dele estava angustiada. Em segundo lugar, nós devemos buscar a Deus quando nós estamos enfraquecidos, nos sentindo fracos. Versículo 3, Asaf diz: eu lembro de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Versículo 4, não me deixa pregar os olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Você já se sentiu assim? Uma fraqueza, um desânimo, um abatimento tão grande que a gente não consegue nem orar, nem falar. Nós estamos muito enfraquecidos. E o salmista diz que nós devemos buscar a Deus assim mesmo. Quando nós estamos assim, nós devemos buscar a Deus com toda a força que a gente consegue ter. Mesmo que a gente não tenha nenhuma, nós podemos suplicar a Ele no nosso íntimo, falar e reconhecer a Ele, dizer a Ele: Senhor, eu estou fraco. Já é uma oração, porque é um desabafo e é um reconhecimento. Porque tem gente que diz: eu não estou orando, não estou buscando a Deus, não estou indo à igreja alguma, porque eu estou muito fraco. Não, na verdade você ainda não reconheceu que você está tão fraco. Porque quando a gente reconhece, nós vamos clamar a Deus na nossa fraqueza, mesmo que for aquela oração aparentemente estranha. Os versículos que nós lemos, parece que o salmista aqui está meio que murmurando, mas não, ele está confessando a sua situação. Eu não consigo fechar os olhos, não consigo falar, eu estou gemendo à noite, mas ele está falando com Deus. Busque a Deus no meio da sua fraqueza. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós precisamos reconhecer, mesmo nos dias que nós estamos nos sentindo muito bem, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, nós não sabemos orar, nós não enxergamos o mundo espiritual, se não for por um toque da graça de Deus. Nós precisamos depender de Deus sempre. E em terceiro lugar, nós devemos buscar a Deus quando nós estamos cheios de dúvida. Você já teve dúvidas? Você tem momento de dúvidas? Você está em boa companhia. Os salmistas e os profetas também tiveram. Versículos 6 a 9, ele diz aí: olha, de noite eu indago no meu íntimo, o meu espírito pergunta, e você vai ver uma série de perguntas aí que o salmista faz, no Salmo 77. Olha as perguntas que ele faz. A gente às vezes não tem coragem, mas está no nosso coração. Ele fala: será que o Senhor me rejeitará para sempre? Você está querendo uma resposta, você está orando, precisando de um livramento e não tem. A gente não sente isso? E ele diz que ele pergunta no seu espírito, versículo 6, o meu espírito pergunta: será que o Senhor não voltará a ser propício? Será que cessou a sua graça? Será que Deus não vai mais me responder? Será que a fidelidade de Deus, a promessa dele caducou? Versículo 8. E ele continua, versículo 9, será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Parece uma pergunta ridícula, mas, amado, nós precisamos ser sinceros com Deus. Às vezes há perguntas dentro de nós que nós não temos coragem de falar, mas elas estão aí dentro. Nós precisamos colocar para Deus, desabafar para Deus, até para que a gente mesmo escute, porque o salmista, ele está falando com Deus, mas ele está falando também com ele mesmo. No versículo 6 ele fala: eu indago no meu íntimo e o meu espírito pergunta. Ele está perguntando e para ele mesmo ouvir. Às vezes nós temos que ouvir o nosso coração. Você pode estar ouvindo essa palavra nessa manhã, ou os irmãos que estão ouvindo em outros horários, e não está ouvindo o seu coração. Nós precisamos ouvir Deus, mas às vezes a maneira de ouvir Deus é parando para ouvir a nós mesmos, a nossa própria alma, ou ouvir um bom amigo que está perto da gente. Deus fala dessas maneiras. Há pessoas esperando que Deus esteja falando algo muito diferente, sendo que se ele parar para ouvir o seu próprio coração e uma pessoa próxima, Deus vai falar através destas realidades. Converse com você mesmo e busque a Deus. Não espere ter as respostas ou ter a evidência de que Deus está agindo para você buscá-lo. Ou seja, busque a Deus em todo o tempo. Com dúvida, enfraquecido ou na angústia, busque o Senhor. Porque assim você vai buscá-lo certamente quando estiver feliz, alegre e no momento das bênçãos. O salmista está dizendo: busca o Senhor. Por quê? Porque Ele responde. E quais são as respostas que Deus traz aqui nesse texto? Como que Deus nos responde? Pelo menos 4 maneiras que Deus nos responde, que no Salmo 77 nos mostra. Primeiro, Deus nos responde nos recordando as suas obras. Versículo 11, o tom do Salmo muda. Você percebe que o salmista está perguntando, enfraquecido, reconhecendo sua limitação, mas no versículo 11 ele muda e diz: eu recordarei dos feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade.
Uma das maneiras que Deus nos responde é nos lembrando o que Ele já fez na nossa vida, o que Ele já fez na história do seu povo, o que Ele já fez nos tempos bíblicos e na história da igreja, o que Ele já fez, que muitos de nós temos essa experiência, na história da nossa família. Deus vai nos lembrar que Ele sempre é Deus. Segundo lugar, outra resposta de Deus, quando a gente o busca, Deus vai nos conduzir à sua santidade. Ele vai nos guiar para a sua santidade. Versículo 13, o salmista, no meio desse louvor, em forma de oração, que eram os salmos: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. O que ele está dizendo aqui? Eu estou enfraquecido, estou buscando a Deus, e enquanto eu busco, Deus me lembra uma coisa: o caminho sempre que eu tenho que andar é o de santidade, é o de obediência. Você está com dúvida? Você está enfraquecido? Permaneça na santidade, na obediência, permaneça sendo fiel. Não é porque nós estamos enfraquecidos e com dúvidas que nós vamos nos entregar ao pecado, à iniquidade, às vezes dando à nossa alma um certo alívio enganoso, achando que pelo fato de estarmos mal, precisamos de alguma maneira extravasar, e alguma coisa errada. O salmista está dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, eu busco o Senhor, enfraquecido. E no versículo 13 ele diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O que ele está dizendo, irmãos? Que quando eu busco o Senhor, sempre a resposta de Deus vai ser me conduzir à santidade, à obediência, ao amor, ao perdão. Deus nos conduz sempre à sua verdade, e não uma santidade de regras, de leis, mas ele diz: o teu caminho é de santidade. Quem é semelhante ao Senhor? O que ele está dizendo, irmãos? Que nós queremos nos santificar, porque Deus, Ele é santo, Ele é incomparável, Ele é amor, Ele é único, exclusivo. Por isso eu sou inspirado a me santificar por quem Ele é, e não por causa de uma lei imposta, não por medo do que as pessoas vão dizer. Mas Ele é tão maravilhoso que quando a gente o busca, Ele vai nos revelar a sua santidade, o caminho dele é de santidade. Terceira resposta de Deus: como Deus nos responde? Deus revela o seu poder absoluto. Versículo 16 ao 19, o salmista agora voltou a enxergar a glória de Deus, a grandeza de Deus. A gente brinca muito na igreja dizendo que todo crente tem 10 segundos de ateísmo durante o dia. Aquele momento onde você fica em dúvida: será que Deus vai responder? Será que Deus está comigo? E 10 segundos, se você é do Senhor, passa, e você volta a enxergar que Deus é poderoso, está sobre tudo, você pertence a Ele. O salmista volta a declarar o poder de Deus. Versículo 16 ao 19. Ele diz: as águas te viram, temeram, os abismos se abalaram, nuvens se desfizeram, trovões nos espaços. Ele começa a expressar a criação, e declarando que Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Versículo 18: o estrondo do teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou, o teu caminho foi pelo mar. E ele vai recordando os feitos de Deus, e aqui até lembrando os feitos sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. E em último lugar, quando nós buscamos a Deus, o Deus que nos responde, o Deus que nos atende, Ele vai nos recordar que nós temos sido conduzidos por Ele. Ele vai nos lembrar que Ele tem conduzido a nossa vida até aqui. Olha o versículo 20, ele conclui dizendo: o teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Ou seja, ele está dizendo: eu posso estar passando um dia mal, posso estar enfraquecido, cheio de dúvidas, mas enquanto eu fui buscando ao Senhor, Deus começou a iluminar os olhos, renovar a mente, organizar os pensamentos, porque quando nós estamos em qualquer dificuldade, a nossa mente se desorganiza, nossos sentimentos ficam confundidos. É nessa hora que as tentações muitas vezes brotam, tanto da carne quanto as setas do inimigo. E o salmista, buscando a Deus, ele conclui o salmo dizendo: o Senhor nos guiou até aqui, nós somos seu rebanho, o Senhor, o teu povo, o Senhor conduziu como rebanho. Deus guia o seu povo, guia nos dias bons, mas guia também nos dias mais escuros da alma. Guia quando nós estamos enxergando respostas, guia também nos dias que nós estamos com dúvidas. Ele nos guia, e é interessante que ele fala que Deus nos guia pelas mãos de Moisés e Arão.
Deus nos guia através dos seus líderes. Nós precisamos ter pastores que nós prestamos contas, ouvimos, honramos e temos por grande consideração, como a Bíblia nos ensina. Deus nos guia através dos seus líderes, e líderes limitados. Moisés não era perfeito, Arão muito menos, mas o salmista está dizendo: o Senhor está nos guiando, o Senhor nos guia, nós somos seu povo, nós precisamos ter referências na nossa vida. Vivemos uma geração de crise de referenciais. As pessoas buscam ouvir a todos e tiram aqueles que eles mais gostam e tentam ouvir aquilo que mais, às vezes, lhes satisfaz e não tem referência e direção. Deus nos guia através dos seus líderes, que Ele coloca sobre a nossa vida. Todos nós, quando nos rendemos a Jesus, Deus coloca pastores na nossa vida. E não são muitos pastores. Você pode ser abençoado por muitos, e deve até ser, mas Ele coloca 1, 2 ou 3 que vão ser referências, que você vai caminhar junto, que vão te alimentar, que vão te guiar, que vão te corrigir, que vão falhar com você, e você vai aprender na falha deles a amá-los, não pela unção deles, mas amá-los por quem eles são. A Bíblia diz para nós sermos submissos aos nossos pastores em amor, para que eles façam a obra não gemendo, mas com alegria. Você pode alegrar os seus pastores, reconhecendo que eles foram colocados por Deus, mesmo sendo limitados, e ouvindo a sua direção, e também os ajudando, inclusive às vezes a enxergar coisas que eles não estão vendo, porque Deus nos usa também para edificar uns aos outros, independente da função, porque um líder, um pastor, ele não está acima, ele está numa função de direção que o Senhor coloca, e o Senhor também pedirá a eles conta do seu trabalho. Então, o que o nosso irmão Asaf está nos ensinando com esse salmo é que Deus atende orações, Ele responde. Ele não responde como queremos, no tempo que queremos, Ele responde como precisamos, na soberania dEle, no tempo dEle. O que cabe a nós é buscá-lo em todo o tempo, é estar sendo guiado por Ele. Ele está nos guiando, mesmo quando a gente não percebe, a mão dele está sobre nós e sobre as situações que nós estamos vivendo. Ele está nos guiando. Essa é a convicção que nós vamos ter a partir de buscá-lo na nossa fraqueza. E aí a gente conclui dizendo que a comunhão com Ele, estar com Ele, é a melhor resposta de oração. A melhor resposta de oração não é aquela que nós estamos aguardando, mas é a própria comunhão, é o próprio relacionamento, a intimidade com Ele. Como Ele diz: buscar-me-eis, em Jeremias Ele declara isso, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dizendo: vocês vão me encontrar, é comigo que vocês precisam estar, permanecer e desfrutar da minha presença. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor, mas Tu és o nosso Pai. E nós queremos Te agradecer pelas respostas de oração que nós já temos recebido. Te agradecer pelas respostas de oração que estão vindo sobre a nossa vida e estão muito próximas de serem manifestadas. Queremos Te agradecer, Deus, pelas orações que o Senhor respondeu, não como nós gostaríamos, mas como a Tua vontade perfeita estabeleceu. Muito obrigado, Pai. Renova a nossa fé, estejamos neste momento enfraquecidos ou não, cheio de dúvidas ou não, cada um de nós na estação que estamos vivendo, possamos Te buscar para Te encontrar, desfrutar da Tua intimidade e experimentar a Tua santidade, honrar o Teu nome, lembrando de quem Tu és, dos Teus feitos, da Tua grandeza e da Tua soberania de cuidar e guiar a cada um de nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor responde orações, o Senhor é recompensador dos que Te buscam, e aqueles que Te buscam em secreto. O Pai, Tu, Senhor, que és o nosso Pai, nos recompensará. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.